Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que coisa gostosa, que oportunidade maravilhosa de despertarmos para mais um dia. Algo sem preço, né? Mais um dia na presença do Senhor. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E nós estamos na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos um pouquinho mais, onde nós estudamos e aprendemos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista Compromisso, é a revista Escola Bíblica Dominical de adulto, né, o adulto cristão, editora Convicção. E nós estamos estudando as cartas paulinas. Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós estudamos na lição passada o capítulo 1 e o 2, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 3, né, da carta de Paulo à igreja ali em Éfeso. O título da nossa lição, A Paixão de um Missionário. Paulo era um missionário apaixonado pela obra do Senhor. Apaixonado pela obra do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, curve suas cabeças, eleve seus pensamentos a Deus nesse instante e peça a Deus que esteja abrindo a sua mente, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento e que possamos ser usados por Deus na explanação da sua palavra. Pai, muito obrigada, Deus, pela noite que Tu nos deste. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concedeste na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de nos despertarmos para mais um dia, pela oportunidade que aqui estamos tendo, ó Deus, de falar, Senhor, da Tua palavra, de estarmos, ó Senhor, estudando, ó Deus, a Tua palavra. Nesse instante, ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas, ó Deus, abrir as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Nesse instante, ó Deus amado, eu Te peço, Senhor, que Tu estejas, ó Deus, a adentrar, ó Deus, a cada lar que esta palavra está sendo alcançada, ó Deus, está sendo levado, ó Pai. Cada lar que está sendo alcançado pela Tua palavra, que Tu estejas, ó Deus, a derramar, Senhor, bênçãos insondáveis e incontáveis sobre estas vidas, sobre estes lares. Muito obrigada por tudo, é o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Então nós vamos estudar, né, a paixão de um missionário, que é o apóstolo Paulo, que missionário apaixonado, o autor da lição, né, da revista aqui, ele trouxe de forma inusitada. Então nós vamos fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo, olha. E qual o objetivo? Qual o objetivo de estudarmos esse capítulo 3, né? Estudarmos aqui o capítulo 3, compreender que missões, né? Compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. E o fazer, descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Esse é o nosso fazer. O saber, compreender que Deus, Ele quer que a missão, né, Ele nasça em nossos corações, fazer como a irmã Jardelina, né, a irmã Jardelina disse que missão nasce no coração de Deus, para o nosso coração e nosso coração, né, assim, amor, mais ou menos assim, né, que Jardelina costuma dizer. E Deus quer missões dentro do nosso coração. E descrever as atitudes, né, que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. O texto áureo está em Efésios 3, versículo 7, que diz assim: Eu fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida
conforme a atuação do Espírito Santo. Então, Paulo no capítulo 3, no capítulo 1, ele vai discorrendo, né, falando da obra missionária, falando ali que dá graça aos irmãos em Éfeso pela fé, né? E aí ele diz, olha, nós falamos que a carta de Paulo aos Efésios, ela difere das outras cartas, porque Paulo não escreveu com um propósito específico para resolver problemas da igreja, não foi isso, né? Então, Paulo está falando e chamando a atenção ao cuidado dos irmãos com a fé, com o compromisso, com a obra que Deus colocou no seu coração, que é a obra missionária. Então, no capítulo 3, versículo 7, que é o nosso texto áureo, Paulo diz, eu fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Então, Paulo fala ali, querido, aos irmãos em Éfeso, que a escolha para o ministério da palavra de Deus, para o ministério de pregar a palavra de Deus aos gentios, não foi uma escolha própria dele. Mas ele foi constituído ministro do evangelho por Deus, segundo a sua graça, porque de maneira, né, aí a gente vai ver que o dom da graça, né, eu fui constituído ministro do evangelho segundo o dom da graça, então eu fui escolhido por Deus, segundo a sua graça. Por quê? Segundo a sua graça, porque de maneira nenhuma um perseguidor do evangelho merecia tal privilégio. Paulo, como nós estudamos, era um perseguidor do caminho, né? Aqueles do caminho, como eram intitulados os cristãos da época. Então, Paulo perseguia os cristãos. Então, ele diz aqui, ele afirma à igreja, olha, eu não escolhi ser ministro do evangelho, eu fui escolhido por Deus para ser ministro do evangelho segundo o dom da graça, porque eu não merecia tal privilégio. Mas Deus, em sua infinita graça e soberania, imputou uma ação imerecida, impondo a mão sobre a minha vida, ou seja, sobre a vida de Paulo, para pregar, para ser missionário, né, para pregar a palavra de Deus aos gentios. Além disso, aí ele fala que além disso, esse ministério, ele teria, né, seria conforme a atuação do poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Paulo diz à igreja ali em Éfeso, olha, eu não fui escolhido por Deus, foi um favor imerecido, foi pela graça, porque eu não merecia tal privilégio, mas Deus imputou sobre mim, imputou sobre a minha vida esse privilégio, essa graça imerecida, e me capacitou para pregar o evangelho aos gentios. E tudo isso conforme a atuação do seu poder, a atuação do seu Espírito Santo. Ou seja, o seu ministério seria fracassado se não fosse a capacitação divina. A aptidão natural, ela explica grande parte da eficácia do ministério de Paulo, né? Como nós falamos, Paulo já estudou sobre os pés de Gamaliel, né? Paulo era conhecedor da palavra, mas ele não conhecia a Cristo. Ele conhecia a letra, mas não a essência dessa palavra, né? Então, quando ele teve aquele encontro com Jesus, que nós estudamos aí, aquele encontro maravilhoso que Paulo teve com Jesus, ele passou a fazer maravilhas. Deus fez maravilhas através da vida de Paulo, e maravilhas estas que foi a criação de igrejas. Então, grande parte da eficácia do ministério de Paulo se dá à capacitação de Paulo. Por isso que também já falei anteriormente que às vezes muitas pessoas dizem assim, não preciso estudar, não preciso estudar a Bíblia, não preciso ir para seminário, não preciso ir para lugar nenhum, não preciso estar na escola bíblica dominical, porque eu sou autodidata.
eu tenho conhecimento e eu fui escolhido por Deus. Queridos, Deus, ele nos capacita, mas ele usa também as nossas aptidões. Nós estudamos isso na semana passada, se eu não estou enganada, que nós falamos sobre vocação, né? Vocação, o coração da missão. Nós falamos sobre isso, sobre aptidão, né? E Deus usa as nossas habilidades no desenvolvimento da sua obra. Então, a aptidão natural de Paulo, o conhecimento de Paulo, abriu portas para que Paulo estivesse pregando o evangelho aos gentios, até porque ele tinha dupla nacionalidade, né? E isso permitia a ele adentrar em locais, né? E o seu conhecimento também, a sua formação, permitia que ele falasse e adentrasse a locais que outra pessoa, outro missionário, poderia não ter o mesmo acesso que ele. Então, essa aptidão natural de Paulo explica grande parte do ministério de Paulo, da eficácia desse ministério. Porém, o que verdadeiramente fez o ministério de Paulo persuasivo e redentor foi a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Foi o poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que ele deixa claro aqui aos irmãos. Então nós vamos agora, né, fazer uma entrevista. Vamos fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo e nós vamos perguntar para ele assim. Não estou aqui dando uma de repórter. Não é de repórter, não. De vidente, é vidente? Não é isso, não. Mas a carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios e o capítulo 3 em especial é uma oração, né? Então nós vamos conhecer aqui um pouquinho, vamos fazer uma entrevista para a gente conhecer um pouquinho aqui do que Paulo pensava e do que ele pensa para os dias de hoje como igreja, né? Então a primeira pergunta se encontra com relação ao que Paulo disse no capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz assim: conforme este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3, 4. Então a pergunta é: você deixa claro que a sua vida e sua obediência foram em função de sua experiência de compreender a revelação do Senhor, que o Senhor, né, o chamara para a salvação, para a obra missionária, né? Então aqui, vamos fazer essa pergunta para Paulo. Você fala aqui, né, que esse ministério ele foi manifestado pela revelação de Deus, e essa experiência, né, pôde compreender que o Senhor o chamara para a salvação. Então, como essa experiência se explica para os crentes hoje? Como essa experiência de Paulo, da revelação, de compreender essa revelação do Senhor, que o Senhor o chamara para a salvação, para não só a sua salvação, mas para a salvação de almas, né? Como essa experiência se aplica aos crentes de hoje? Queridos, hoje a revelação ela já existe. E ela precisa ser entendida com sabedoria, com conhecimento e com coerência. Não pode faltar, por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor, fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada. E que revelação é essa? A palavra do Senhor. Então, Paulo, como nós falamos anteriormente, teve um encontro sobrenatural com Deus, né? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele aparece a Paulo, né? Ali e há uma luz e Paulo fica cego e há uma coisa assim extraordinária quando Cristo aparece a Paulo. E Paulo estava indo nesse momento fazer o quê?
perseguindo com cartas para prender todos aqueles que ele encontrasse os do caminho, como era assim que ele denominava. Então Paulo foi chamado por Deus. Paulo foi chamado por Deus. Paulo ficou ali cego durante alguns dias, né? E aí Deus foi falando, trabalhando na vida de Paulo. Cristo falou no coração de Paulo, falou também diretamente com Paulo, e isso foi extraordinário. Mas hoje, como Deus fala conosco? Deus fala conosco, queridos, através da sua palavra. Só que a palavra do Senhor, essa revelação do Senhor, ela já existe. Deus não vai aparecer de forma sobrenatural para você, como apareceu para Paulo. Né? Ele vai pela sua palavra, porque o próprio Cristo diz: olha, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e será salvo, né? E for batizado será salvo. Então, a revelação de Deus já existe, né? E ela precisa ser entendida com o quê? Com sabedoria, com conhecimento, com coerência. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra. Precisamos ter conhecimento desta palavra, e isso implica estudar, ler a Bíblia, né? Procurar compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E acima de tudo, nós precisamos também ter coerência. Então, o que não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor, que quer anunciar a palavra de Deus, o que é que não pode faltar? Fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos. Nós falamos anteriormente o quê? Que Paulo, ele tinha conhecimento da palavra. Faltava a ele o conhecimento de Cristo. Faltava a ele a essência. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ter fundamentos sólidos dessa palavra, ter entendimento dessa revelação, ter entendimento dessa palavra de Deus que nos foi dada pelo Senhor, através da palavra do Senhor. E aí, a próxima pergunta que estaremos dirigindo a Paulo se encontra em Efésios, né? Capítulo 3, versículo 8, que diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Fale-nos um pouco sobre a importância desse compromisso com a mensagem a ser pregada. Paulo diz aqui à igreja o seguinte: a mim, o menor, o mais pecador de todos, foi dada a graça, como nós falamos, nós explicamos ali no o capítulo, versículo 7, foi dado esse favor imerecido de anunciar por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. A palavra riqueza aqui, queridos, ela nos não transmite ideia de quantidade, mas de preciosidade. A palavra de Deus, ela é preciosa. Agora os gentios estavam ouvindo a gloriosa mensagem do evangelho, poderiam desfrutar das riquezas. E que riquezas eram essas? Compaixão, perdão, santificação, orientação, que eram proporcionadas por Jesus Cristo, o ressurreto. Então a nossa tarefa hoje é anunciar. Nós precisamos ter fundamentos sólidos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? E nós precisamos anunciar essa palavra, anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material. Participar com paixão em missões é ajudar pessoas, é ajudar que as pessoas sejam libertas
e encontre em Jesus a razão de viver. Participar com paixão de missões é ajudar as pessoas a serem libertas. Libertas de quê? Do pecado, da opressão do pecado. E essas pessoas encontrarão em Jesus a razão de viver. Estarão desfrutando das riquezas do Evangelho, as riquezas da compaixão, do perdão, da santificação e das orientações que são proporcionadas por Deus, por meio e através da sua palavra. A nossa tarefa hoje é anunciar. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a função de cada um de nós. Cada um de nós, eu e você, somos missionários. Nós temos uma missão, fomos comissionados por Deus para anunciarmos a sua palavra. Assim como Paulo, você pode dizer: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Você pode dizer isso? Ou você se acha bom demais? A mim, mais superior, o entendido de todos os homens, aquele que sabe tudo, foi chamado por Deus para anunciar. Nós precisamos, queridos, ter a compreensão de que nós não somos nada diante de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumentos pelo qual Deus usa para a transformação de vidas. Nós estudamos na semana passada e nós estudamos nas semanas anteriores que Deus quer fazer maravilhas através da minha vida e da sua vida. Mas através de nós. Mas quem opera tanto querer quanto efetuar é o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós precisamos ter consciência de que eu e você não somos nada, mas a ação de Deus em nossas vidas, ela é transformadora e nos usa para transformarmos vidas. E as pessoas podemos assim levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem ainda esta palavra, para que possam desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo, do seu favor imerecido, das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E são as riquezas de compaixão, de salvação, as riquezas de perdão, que nos dá. São N as riquezas que o fruto do Espírito Santo de Deus opera na minha vida e na sua vida. Então, a outra pergunta se encontra aqui com relação ao versículo 14 do capítulo 3, A paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Em Efésios 3,14, lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Uma atitude que merece aplauso. Fale-nos sobre o motivo dessa declaração. Olha, Paulo diz aqui para os irmãos em Éfeso, olha, por esta razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. E que Pai é esse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então o apóstolo, ele demonstra que orava constantemente ao Senhor e orava para que as suas tribulações não fossem empecilhos para o crescimento dos cristãos. Então, o que levou a colocar-me de joelhos como gesto de dependência e humildade
e quebrantamento foi uma causa. A causa missionária fez com que eu tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa da minha oração era a salvação do pecador. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade. A oração é marca essencial de missões. Então Paulo diz, olha, por esta razão eu me ponho de joelhos perante o Pai. Paulo orava para que as suas tribulações, porque ele diz, eu prisioneiro de Cristo, né? Ele fala que ele era prisioneiro, porque Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. E ele diz, olha, eu me coloco de joelhos diante de Deus em humildade, em dependência exclusiva de Deus, em sinal de quebrantamento, por uma causa, a salvação de vidas. Por uma causa, que vocês permaneçam firmes, inabaláveis no Evangelho. Então a causa missionária fez com que eu tivesse profunda, né? A causa missionária fez com que Paulo tivesse profunda reverência diante do Senhor. Então a causa da oração de Paulo era a salvação do pecador. Queridos, a oração, ela sacudiu os alicerces da religiosidade daquela época. E a oração, ela sacode os alicerces da religiosidade de hoje. Não podemos e não devemos ser cristãos de religiosidade, seguindo e praticando rituais. Nós precisamos servir a Deus como Ele requer, em espírito e em verdade. E nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus e interceder a Deus pela vida e pelas almas perdidas. A oração é a marca essencial de missões. A oração é a marca essencial no coração do missionário. Então, em discussão, quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Todo missionário que tem paixão pela obra missionária, ele ora, ele se coloca de joelhos, ele intercede a Deus. Conexão com a nossa vida? Há alguma causa pela qual você precisa lutar? Há alguma causa pela qual você se coloque de joelhos, faça como Paulo, se coloque de joelhos diante de Deus e interceda a Deus? Se coloque de joelhos em sinal de quebrantamento, de dependência exclusiva de Deus, sabendo que você não é nada, que você não pode fazer nada, mas que Deus pode operar maravilhas através da sua vida. Há alguma causa, queridos, que você precisa lutar? Há algo que você esteja clamando a Deus, ou a qual desejo do seu coração? Que causa você precisa? Que transformação você quer? Para que você se coloque de joelhos diante de Deus, não desista. A Bíblia nos diz, e o próprio Cristo nos diz isso, que algumas castas só saem com jejum e oração. Algumas causas só são ganhas com jejum e oração. Nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus. Não desista, ore. Não murmure, ore. Não perca a esperança, ore. A oração move o coração de Deus. Em Efésios,
capítulo 3, versículo 10, há também uma importante declaração. Esta declaração deixa claro que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Fale-nos sobre o papel relevante que Jesus deu à igreja. Então, no versículo 10, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. É isso que Paulo está falando ali à igreja em Éfeso. Os seres celestiais, eles tinham plena consciência do poder de Deus e de que o Verbo de Deus participou da criação. Visto que em Cristo todas as coisas foram criadas. Porém, pela igreja, esses seres celestiais, eles passariam a conhecer a sabedoria de Deus. É interessante observar que os seres celestiais, eles têm contato constantes com o poder de Deus, que a tudo criou por meio de Cristo. Mas eles não conheciam a multiforme sabedoria de Deus. Essa multiforme sabedoria de Deus é dada à igreja, é a missão da igreja de Cristo. Manifestar, ser conhecida, fazer conhecida essa multiforme sabedoria de Deus. A obra de missões faz parte da missão da igreja. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja de Jesus. Por isso, cada dia é mais urgente, urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, desempenhe a sua função de missão proclamadora. Não existe missões sem igreja. A obra missionária, ela faz parte da missão da igreja. E que igreja? E quem é a igreja? A igreja somos nós, povo de Deus, reunidos, congregados. Então a promessa de lutar e vencer as investidas do mal, ela foi dada à igreja do Senhor. E é urgente a necessidade da igreja de firmar o seu papel, de sustentar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e desempenhar a sua função e a sua missão proclamadora da palavra, de anunciar esta palavra libertadora, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Não existe, queridos, essa questão de estarmos congregando sem congregarmos em igreja, né? E às vezes existe assim, nós estamos agora obrigados, né, pastor? A estarmos em nossos lares, mas estamos como igreja reunidos de forma online. Mas Deus instituiu a igreja e Ele diz que a porta do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Então a igreja não se deve deixar que a igreja seja transformada em um clube social. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um clube pelo qual você vai por diversão, para você ter uma reunião, né? Uma reunião de entretenimento, para você cantar, para você dançar, para você coreografar, para você bater palmas. Igreja, queridos, não é clube social. E nós não devemos transformar a igreja do Senhor em clubes sociais, em locais de reunião, de entretenimento.
sem que essas coisas elas sejam um meio do cumprimento da missão. É um tremendo engodo e areia movediça. A obra primordial da igreja é anunciar a verdade do Evangelho de Cristo. Então, as nossas orações, as nossas participações musicais, as nossas participações teatrais, os jograis que nós realizamos, as coreografias, as coisas que fazemos na igreja, elas devem ter apenas um propósito: anunciar Cristo ressurreto. E somente Ele deve ser anunciado, e somente Ele deve ser a estrela a brilhar. Somente Cristo deve ser a estrela a brilhar. Então nós não devemos transformar a igreja em um clube social, em um local para apresentações, para shows, para fazermos orações grandiosas e exaltarmos as nossas vidas. Não, a igreja do Senhor, ela precisa não desviar o seu foco. Ela precisa ter ela tem um propósito específico. Ela tem uma missão, e essa missão é proclamar a palavra. Então, que tudo que façamos na igreja, seja conversa com os nossos irmãos, aquele momento gostoso de coinonia, que seja as nossas orações, as nossas participações, que tudo seja para exaltar, para engrandecer e anunciar a palavra de Deus. Existem hoje muitas instituições relevantes, importantes, ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O momento que nós estamos vivendo agora é um momento passageiro. A igreja do Senhor, ela existe, e a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então as ONGs, as associações beneficentes, as casas de recuperação, são instituições relevantes para a sociedade. Mas a igreja do Senhor, queridos, a igreja do Senhor, ela tem um papel tremendo e altamente relevante na sociedade. A igreja do Senhor é a instituição mais relevante que pode existir na sociedade. E essa igreja, ela foi instituída por Deus. Ela foi instituída por Deus. E o papel da igreja do Senhor é tremendo na transformação de vidas, na proclamação desta palavra que cura, que liberta, que traz restauração. A sociedade, ela precisa da igreja do Senhor, e ela precisa que a igreja do Senhor exerça a sua missão de proclamadora da palavra, que é o que nós estamos fazendo agora. Mesmo diante da situação que nós estamos vivenciando, que nós não podemos nos reunir num templo, não estamos deixando de cumprir a nossa função, o nosso papel de anunciar essa palavra. E é isso que muitas vezes nós pedimos a você: compartilhe o link, se inscreva no canal, peça para os seus amigos se inscreverem. É a palavra do Senhor que está sendo anunciada. A palavra transformadora. Não é a irmã Paulina, não é o pastor Robson que vai transformar vidas ou que está falando, mas somos instrumentos na mão de Deus para que a sua palavra seja anunciada. Os pastores, os missionários, as pessoas que se colocaram à disposição do Senhor para estarem falando dessa palavra e não permitindo que a marcha da igreja acabe. Alguns pastores, líderes, missionários, evangelistas
nós tivemos que experimentar uma remodelagem, né? Exatamente. Um momento diferenciado, para que não deixássemos de levar a instrução bíblica, o alimento que é a palavra, até os lares dos nossos irmãos e amigos, porque nessa ocasião muitos amigos do Evangelho têm se feito valer da mensagem restauradora, da mensagem amiga, da mensagem de justiça, de paz, de amor, de esperança do nosso Deus, que socorre a comunidade, a humanidade agora também, nesse momento diferenciado. Exatamente, nesse momento tão especial. Então, muitos pastores sofreram transformação brusca, mas se adaptaram. Olha lá o estudo que nós fizemos ontem, né? Então, se adaptaram, construíram no momento que nós estamos vivendo e construíram uma nova forma de anunciar. Se adequaram para que a marcha da igreja não parasse. E a nossa função, a minha função e a sua função é anunciar esta palavra. Então, querido, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe a marcha da igreja parar. Não deixe de anunciar. Não deixe de proclamar a palavra de Deus. Então, compartilhe com quem você conhece e com quem você não conhece o link dos estudos, o link dos cultos online, dos cultos de oração, dos cultos da família, que é realizado aos domingos às 19h30, dos estudos que é feito aos sábados, da escola bíblica que nós estamos aprendendo da palavra. E aí, no versículo 13, você faz um pedido, né? Paulo faz aqui um pedido. Esta declaração, por meio de um pedido, deixa claro que a paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Houve algum momento que você fizesse esse pedido? Houve algum motivo, né? Momento não, houve algum motivo para que você fizesse esse pedido? Porque no versículo 13, Paulo diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então é isso que Paulo está pedindo aos irmãos. Irmãos, não se desfaleçam nas minhas tribulações. Qual eram as tribulações de Paulo? Ele estava o quê? Preso. Mas ele pede para que os irmãos não fiquem tristes, não se afastem do Evangelho e não fiquem entristecidos, porque ele estava preso por amor ao Evangelho. Então, Paulo, né, se Paulo fosse responder para nós hoje, ele diria assim: sim, houve um motivo. Imagine os cristãos da época sabendo que o líder missionário vivia tempos difíceis de prisão física e mental grandiosa. Imagine a influência psicológica e espiritual que essas dores poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso, fiz esse pedido, um apelo. Eu não poderia deixar de cumprir minha missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, poderia levar Jesus aos gentios. E isso deveria ser motivo de alegria e força para eles, e nunca de desânimo. Então, Paulo diz aqui, e ele faz um apelo aos irmãos, ele diz: olha, irmãos, não fiquem tristes, isso deve ser para vocês motivo de alegria. Porque eu não poderia, por conta das perseguições, deixar de cumprir a missão que a mim foi confiada por Deus, de anunciar a palavra aos gentios. Pelo contrário, perseguido, eu poderia levar Jesus aos gentios, eu poderia levar Jesus aos governadores, aos reis, porque a quem Paulo era apresentado, Paulo anunciava o Evangelho.
Então, pelo contrário, sendo perseguido, ele poderia anunciar. Então, Paulo era prisioneiro de Cristo e ele não queria que os irmãos se desfalecessem por causa dele. Antes, que os irmãos deveriam reputar suas tribulações como sendo a glória deles, porque por conta delas é que eles tiveram acesso à palavra de Deus. Então, os irmãos não deveriam desfalecer, não deveriam esmurecer. Meu querido, minha querida, nada deve nos impedir de anunciar a palavra de Deus. A Bíblia nos convida a anunciarmos a palavra de Deus, insta-tempo e fora de tempo. Então, um coração missionário, um coração que ama missões, ele ora, ele se coloca de joelhos diante de Deus em quebrantamento, em sinal de dependência exclusiva de Deus, e ele não deixa que nada o impeça de anunciar a palavra de Deus. Não são as perseguições, não são as tribulações, não são os problemas dessa vida que devem nos impedir de anunciar a palavra de Deus. Precisamos anunciá-la e eu convido a você para se unir a nós neste propósito, de anunciarmos esta palavra que é viva e que é eficaz. Então já estamos chegando ao finalzinho da nossa lição. Nós já estudamos hoje sobre a paixão, de um missionário que é Paulo e a paixão que nós missionários devemos ter com a obra do Senhor, com o cumprimento do chamado de Deus. Eu e você somos missionários, nós temos uma missão, nós fomos chamados por Deus para anunciarmos a sua palavra. Então, compromisso, qual foi o assunto? Compromisso com a mensagem pregada. A mensagem de Deus, ela precisa ser pregada com fundamentos sólidos, com conhecimento. Estudando essa lição, eu lembrei de um rapaz que uma vez veio falar comigo, pregando a palavra, e eu estava de calça, e ele foi falar com relação a vestes, e aquela coisa toda. Eu comecei a questionar, E eu fui questionando, eu falei, mas irmão, a Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz assim, e a Bíblia diz assim. E aí ele foi, e ele fez, olha, quer saber de uma coisa? Não dá para conversar com você não. Eu vou chamar meu pastor, vou chamar lá o presbítero para vir falar com você, porque não dá para conversar com você. Isso é vergonhoso. Quando nós formos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos fazê-la com conhecimento. Porque as pessoas nos questionam. As pessoas, elas lançam sobre nós e muitas vezes a palavra. A palavra. Como foi que Satanás tentou a Cristo? Com a palavra. Satanás citou os Salmos. Olha, ele disse que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então lança-te daqui. Então a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada com fundamentos sólidos. Então, qual o desafio para você hoje? Escrever um pequeno texto com o seguinte tema: meu compromisso com a obra missionária. Meu compromisso missionário. Então, escreva um texto aí. Qual o seu compromisso missionário? Então, como ser um missionário com paixão? Nunca esqueça e abandone o seu chamado. Não esqueça que eu e você fomos chamados e designados por Deus para uma missão: anunciar a sua palavra. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo a sua vontade. Um coração missionário
é um coração que ora. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Então, desenvolva uma vida de oração e priorize estar com o Senhor, caminhar com o Senhor e fazer a sua vontade. Ame a igreja. Ame a igreja e demonstre isso com palavras e com atitudes. Tenha prazer em congregar, em estar na casa do Senhor, em adorar a Deus com os irmãos. Faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento de que você precisa crescer e estar bem ajustado à igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E como corpo, nós sentimos dores, nós sentimos alegrias, nós sentimos também prazer em estar na companhia dos nossos irmãos. Como corpo, todos nós somos necessários. Como corpo, cada um de nós temos uma função, como parte do corpo. Então, queridos, estejam disponíveis. Estejam disponíveis e tenham entendimento de que você precisa crescer. Nós precisamos crescer espiritualmente e estar bem ajustados com Deus e com a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Já estamos chegando ao finalzinho. O nosso muito obrigada mesmo. Um beijo para cada um de vocês e continuemos orando, porque juntos nós somos mais fortes.